Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou dar fim à nossa sequência de vídeos sobre probabilidade. Vamos falar sobre probabilidade de um evento condicional, probabilidade de eventos independentes e encerrar. E aí já me diz aqui nos comentários se você gostou dessa saga da probabilidade e qual é a próxima que você quer, tá certo? Então vamos pro vídeo. E aí, gente, antes de definir o que é probabilidade condicional, eu vou fazer aquele vídeo do jeito que eu sempre gosto, trazendo logo uma situação, certo? Então vamos ler, vamos entender essa situação, que a partir dela a gente vai ver o que é probabilidade condicional. Bora para a leitura? Então, ó, em uma colação de grau de certa universidade, 30 mulheres e 20 homens receberam seus diplomas de concluintes em um curso de nível superior. Entre essas mulheres, formaram-se 10 arquitetas, então vamos logo grifar tudo que é importante, né? 14 médicas e 6 engenheiras. Lembrando que eu tinha 30 mulheres e 20 homens. Entre os homens, formaram-se 2 arquitetos, 10 médicos e 8 engenheiros. Durante essa cerimônia, um dos formandos foi escolhido ao acaso para fazer o juramento em nome de todos. Qual a probabilidade de ser sorteada uma mulher? Então, pessoal, percebam que a gente está cheio de informação aqui nesse probleminha, certo? E uma maneira muito simples da gente sintetizar é colocar tudo no formato de tabela. Então, vamos ver como é que fica. Coloquei aqui todas as informações que grifei lá no texto, coloquei agora no formato de tabela para ficar mais simples da gente visualizar. Então, percebam que aqui eu tenho o meu total de pessoas, né, somando os homens e as mulheres, total de mulheres, total de homens e a quantidade de arquitetos, médicos e engenheiros, homens e mulheres. Beleza? Aí agora vamos voltar para a pergunta. Então, a probabilidade de ser mulher. Como é que eu calculo a probabilidade da pessoa ser do sexo feminino? Eu vou calcular aqui, ó, o número de pessoas do sexo feminino que eu tenho, dividido pelo número de pessoas do meu espaço amostral. E aí, quantas mulheres eu tenho aqui ao total? Eu tenho 30 mulheres de um total de 50. Então, isso aqui vai me dar 60%. Aí, agora vamos para a nossa letra B. Então, sabendo que é mulher, qual a probabilidade de ser arquiteta? E aí, pessoal, eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa frase aqui inicial. Sabendo que é mulher. O que é que eu fiz? Eu coloquei uma condição agora no meu espaço amostral. Eu não quero olhar para todo o meu espaço amostral. Eu vou olhar apenas para o quê? Apenas para as mulheres. Então, eu quero calcular a probabilidade de ser arquiteto, mas não é olhando para meu conjunto todo. Eu vou olhar só para o conjunto das mulheres. Por quê? Porque eu coloquei uma restrição, coloquei uma condição. Isso aqui é a minha probabilidade condicional. E aí, como é que a gente calcula? Então, eu vou colocar aqui, ó, a probabilidade de ser arquiteta sabendo que é mulher. Então, eu vou pegar aqui, ó, ser arquiteta mulher, eu tenho 10, dividido pela quantidade de mulheres que eu tenho, que é igual a quanto? É igual a 30. Então, tá aí minha probabilidade. Mas a gente sabe que em matemática tudo tem uma notação específica, certo? E como é que a gente vai fazer para representar uma probabilidade condicional? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu quero calcular a probabilidade de ser arquiteta, dado que a pessoa é do sexo feminino. Então, já tendo a informação. Então, é dessa forma que eu escrevo, ó. Probabilidade de ser arquiteta, dado que já é uma mulher. Então, eu já vou aí colocar a minha restrição do meu espaço amostral. E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, o número de elementos do meu conjunto A interseção F, porque eu peguei aqui, ó, as mulheres arquitetas, então tinha aqui o conjunto de ser mulheres e o conjunto de ser arquiteto. E aí peguei a interseção entre eles e dividi por quanto? Dividi pelo número de pessoas que eu tinha aqui no meu sexo feminino, que eram mulheres. Beleza? Então é assim que a gente calcula a probabilidade condicional, não é fácil? Então agora vamos ver de maneira mais geral, tá certo? Então temos aqui essa notação, probabilidade de acontecer A, dado que B já aconteceu, nós vimos que é igual ao quê? Ao número de elementos de A interseção B, dividido pelo número de elementos de B. Como a gente está trabalhando com probabilidade, a gente sabe que tem um número de elementos do espaço amostral aqui associado. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meu numerador e meu denominador e vou dividir pelo número de elementos do meu espaço amostral. E aí, bora lá. Eu tenho que probabilidade de A, dado que B aconteceu, vai ser igual ao número de elementos de A interseção B, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral,
dividido pelo número de elementos de B e dividido aqui pelo número de elementos do meu espaço amostral. Ora, mas quando eu calculo isso, pessoal, quando eu faço essa divisão, o que é que eu fiquei aqui no meu numerador? Número de elementos de A interseção B dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, isso é a probabilidade de acontecer o evento A interseção B. Dividido por quanto? Número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral, isso é a probabilidade de ocorrer meu evento B. Lembrando que esse evento B, certo? Essa probabilidade de B tem que ser o quê? Diferente de zero, ou seja, meu evento B ele não pode ser um evento impossível. Então, sabendo disso, agora eu posso calcular a probabilidade condicional, certo? Probabilidade de A, dado que B aconteceu, sabendo da probabilidade da interseção, dividida aqui pela probabilidade do meu evento B. Mas preste atenção que essa mesma fórmula a gente pode usar para calcular o quê? A probabilidade da minha interseção. Então, eu consigo usar essa mesma fórmula, dando aqui uma ajeitadinha, para calcular o quê? A probabilidade de eventos simultâneos. Vamos ver como é que isso acontece. Eu vou pegar toda a minha equação e multiplicar aqui por probabilidade de B. Então, como é que vai ficar? Vai ficar a probabilidade de A, dado que B aconteceu, vezes probabilidade de B. Isso vai ser igual a probabilidade de A interseção B. Que muitos dizem assim, é como se eu tivesse pego meu probabilidade de B que estava dividindo e fosse para o outro lado multiplicando. Então, fiquei aqui, ó, que probabilidade de A interseção B vai ser igual a probabilidade de A, dado que B aconteceu, vezes probabilidade de B. Certinho? E aí eu consigo calcular a probabilidade da interseção de dois eventos, então eu posso calcular a probabilidade de eventos simultâneos ou de eventos sucessivos. Vamos ver como é que isso funciona. Então, tenho aqui um exemplo. Uma máquina desregulada produz peças perfeitas e defeituosas. Certo lote de 12 peças apresentou 4 peças defeituosas e 8 perfeitas. Foram retiradas aleatoriamente 2 peças. Qual a probabilidade de a primeira peça retirada ser perfeita e a segunda peça ser, na letra A aqui, defeituosa? Então, preste atenção aqui no meu evento. Ó. Eu quero que a primeira peça seja perfeita e a segunda peça, no caso aqui, seja defeituosa. Vou chamar a primeira peça perfeita de evento A. E aqui na minha letra A, o que é que eu estou querendo calcular? Quando eu vejo esse I aqui em matemática, e eu estou falando aqui de conjuntos, então eu quero que essa minha peça, ela tanto pertence ao meu evento A, certo? Que é a da primeira ser perfeita, e também ao evento que eu vou chamar aqui de D, que é da segunda peça ser defeituosa. Então, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando aqui a interseção entre esses dois eventos. Então, eu quero calcular a probabilidade da primeira peça ser perfeita e da segunda peça ser defeituosa. E como é que eu calculo isso? Vou começar aqui calculando minha probabilidade de A, certo? Que é da primeira peça ser perfeita, vezes a probabilidade da segunda peça ser defeituosa, dado que eu já fiz uma retirada de uma peça perfeita. Então, a probabilidade de A interseção D vai ser igual. Como é que eu calculo a probabilidade de A? Primeira peça retirada ser perfeita. Então, eu tenho 8 peças perfeitas, num total de quanto? Num total de 12. Vezes. Quero agora que a segunda peça seja defeituosa. Então, quantas peças defeituosas eu tenho? Eu tenho 4 peças defeituosas de um total de quantos? Aí preste atenção porque eu já fiz a retirada de uma peça perfeita. Então, quando eu fiz a retirada de uma peça, o que aconteceu? Eu tinha 12, agora fiquei com quantas? Agora eu fiquei com 11 peças. E aí, vamos resolver isso daqui simplificando, certo? Então, tem aqui, ó, 4 dividido por 4 é 1, 12 dividido por 4 é 3. E aí, fiquei que minha probabilidade vai ser igual a 8 sobre 33. E agora, vamos para a nossa letra B. Então, quero calcular aqui, ó, probabilidade da primeira peça ser perfeita e a segunda peça ser perfeita, que eu vou chamar aqui de evento P, certo? Então, isso vai ser igual a probabilidade de A, que é a primeira peça ser perfeita, vezes a probabilidade da segunda peça ser perfeita, dado que a primeira peça também já foi perfeita.
Então, probabilidade de A interseção P vai ser igual. Quem é a probabilidade de A? Nós já calculamos aqui em cima. É 8 sobre 12. Vezes. Agora vamos calcular a probabilidade da segunda peça ser perfeita, sabendo que a primeira também já foi. Então, eu tinha 8 peças perfeitas. Já fiz a retirada de uma lá no meu primeiro evento. Então, eu fiquei aqui com quantas? Fiquei com 7 peças perfeitas. Agora, de um total de quantas? De um total também de 11. Por quê? Porque eu já fiz a retirada de uma peça. Então, se eu tinha 12 e fiz a retirada de uma peça, agora eu só fiquei com 11. E aí, vamos fazer nossas simplificações. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. 12 dividido por 4 vai dar 3. E aqui eu fiquei com 14 sobre 33. Beleza, gente? Deu para entender? E aí, bora continuar. Mas, professora, e se o segundo evento não depender do primeiro? Como é que a gente faz? Então, bora prestar atenção aqui na situação. Eu tenho uma moeda honesta, é lançada 2 vezes consecutivas. Qual a probabilidade de obter coroa no primeiro lançamento? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é construir o nosso espaço amostral, certo? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro lançamento ser cara, que eu vou chamar aqui de C. O segundo lançamento também ser cara. Primeiro lançamento ser cara e o segundo coroa, que eu vou chamar de K. Primeiro lançamento coroa, o segundo cara. E o primeiro lançamento coroa e o segundo também coroa. E aqui esse é meu espaço amostral. Aí agora vamos aqui para a nossa letra A. Qual a probabilidade de se obter coroa no primeiro lançamento? Então, ó, coroa no primeiro lançamento, eu tenho aqui 2 possibilidades. Então, vou chamar aqui de evento A, certo? Eu tenho 2 possibilidades de um total de 4. Que isso vai me dar aqui 1/2, simplificando. Beleza. Letra B. Qual a probabilidade de se obter coroa no segundo lançamento? Então, vou chamar aqui de evento B. Quero obter coroa no segundo lançamento. Vamos observar aqui meu espaço amostral. Coroa no segundo lançamento. Eu tenho aqui uma possibilidade. Tenho aqui outra possibilidade. Então, eu também tenho 2 possibilidades de um total de 4. Isso também vai me dar 1/2. Aí, preste atenção agora na letra C. Qual a probabilidade de obter coroa nos 2 lançamentos? Então, quando eu quero obter coroa nos 2 lançamentos, o que é que eu estou fazendo? Eu estou calculando aqui a probabilidade de obter coroa no primeiro e obter coroa no segundo lançamento, certo? Então, estou procurando a interseção entre esses 2 eventos. Só que se eu observar aqui o meu espaço amostral, eu vou ver que eu só tenho o quê? Uma possibilidade de um total de 4. E aí percebam o seguinte, gente, que quando eu faço meu primeiro lançamento, certo? Eu posso obter aí o cara ou coroa, e eu faço o segundo e o primeiro, eles não têm interferência entre si. Então, eu lançar minha moeda e obter como lançamento lá cara, não vai interferir no lançamento que eu vou fazer novamente. Eu posso obter tanto coroa como eu posso obter cara. Então, veja que essas probabilidades aí, esses eventos, eles são independentes. E aí, como é que faço para calcular, já que eu estou aqui buscando isso? Observem que quando eu calculei aqui esse 1/4, isso é a mesma coisa de fazer 1/2, que é a probabilidade do meu evento A, vezes 1/2, que é a probabilidade do meu evento B. Ou seja, a probabilidade do meu evento A interseção B vai ser igual à probabilidade do meu evento A vezes a probabilidade do meu evento B. E como é que a gente chega nessa fórmula? Tem certeza, professora? Vamos então olhar aqui um resuminho que eu fiz. Então, coisas importantes que a gente já viu nesse vídeo. Calcular aqui probabilidade condicional. Então, eu tenho probabilidade de A, dado que B aconteceu, vai ser igual a probabilidade de A interseção B, dividido por probabilidade de B. Nós vimos também como calcular a probabilidade de eventos simultâneos ou eventos sucessivos, que seria o quê? Probabilidade de A interseção B igual a probabilidade de A, dado que B aconteceu, vezes a probabilidade de B. Só que o que acontece? Quando meus eventos são independentes, então essa probabilidade de A, dado que B aconteceu, não vai ter interferência do meu evento B. Então, isso continua sendo o quê? A minha probabilidade de A. E aí, eu chego aqui na minha fórmula
da probabilidade de eventos independentes. Porque essa probabilidade de A, dado que o evento B já aconteceu, não vai ter interferência. O evento B não vai interferir no meu evento A. Então, isso daí continua sendo a minha probabilidade de A. E a gente chega aqui na nossa fórmula de que probabilidade de A interseção B é igual a probabilidade de A vezes probabilidade de B, se meus eventos forem o quê? Independentes. Belezinha? E aí vamos continuar. Então, pessoal, para encerrar aqui o nosso vídeo, vamos fazer algumas questõezinhas que caíram no Enem, tá certo? Então, bora lá para a nossa leitura. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país consideraram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda. Então, 20% inconsistentes. Uma declaração é considerada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores que constataram que 25% eram fraudulentas. Então, das declarações inconsistentes, 25% tinham fraude. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que era fraudulenta? Então, olha o que a questão está pedindo. A questão está pedindo a probabilidade dela ser inconsistente, dado que ela era fraudulenta. E a gente já viu aqui pela fórmula que isso é o número de elementos de I interseção F, dividido pelo número de elementos de F. Ou seja, o número de elementos de ser inconsistente e fraudulenta sobre o número de elementos de ser fraudulenta. Só que aí, o que é que a gente precisa calcular? O número de declarações fraudulentas. Por quê? Porque inconsistente e fraudulenta, a gente já tem que foram quantas? 25%. E aí você pode estar se perguntando, professora, 25% de quê? A gente pode trabalhar tanto com porcentagem, ou você pode pegar para facilitar suas contas, considerar que foram entregues 1.000 declarações. E aí, bem, vamos fazer agora nossas continhas, certo? Então, se foram entregues 1.000 declarações e 20% eram inconsistentes, então vou colocar aqui, ó, número de declarações inconsistentes vai ser igual a 20% de 1.000, que vai me dar aqui 200 declarações inconsistentes. Só que eu sei o seguinte, que 25% eram fraudulentas. Então, o número de declarações inconsistentes e fraudulentas vai ser igual a 25% de quanto? De 200. Que isso vai dar igual a 50 declarações. Bem, então, se eu tenho que 200 declarações eram inconsistentes, então eu também vou ter que o meu evento aqui, ó, complementar, que é não ser inconsistente, eu teria quantas? Eu teria 800, né? Porque se 200 tem inconsistência, 800 não teriam, dado que eu estou considerando aqui um total de 1.000 declarações. E aí o que acontece? Eu sei que o número de declarações não inconsistentes e fraudulentas, ou seja, I barra interseção F, vai ser igual a quanto? A 6,25% de 800, que isso aqui também vai dar 50. Beleza, professora, mas faltou a gente calcular aqui o número de declarações fraudulentas. E aí, preste atenção, ou ela é fraudulenta e inconsistente, ou ela é fraudulenta e não inconsistente. Então, quando eu juntar aqui tudo, eu vou ter o quê? Que o número de declarações fraudulentas vai ser igual a quanto? A 50 mais 50, que é 100. E agora é só substituir. Então, probabilidade dela ser inconsistente, dado que ela era fraudulenta, vai ser igual. Número de declarações inconsistentes e fraudulentas, eu tenho 50, dividido pelo total de 100, isso aqui vai dar 1/2. Beleza, galerinha? E aí, vamos para a nossa última questão. Então, o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram.
pesquisou junto a seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de quanto? É de 1/2. Então, a probabilidade dele perceber a placa. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas. Já tinha uma, com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas fosse superior a 99/100. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Então, pessoal, o que é que eu preciso calcular aqui, né? Ele quer saber a quantidade de novas placas que ele precisa instalar para que, basicamente, 99% dos motoristas vejam algumas placas para o quê? Para aumentar o consumo no restaurante dele. Só que eu não sei quantas placas seriam essas. Então, neste caso, fica mais fácil a gente trabalhar com o nosso evento complementar. Como assim, professora? Bem, eu sei que perceber uma placa, a probabilidade é de 50%. Então, a probabilidade também de não perceber a placa também vai ser de 50%, certo? Ou seja, também 1/2. E bem, ele vai instalar novas placas, não sei ainda quantos são, mas ele está dizendo o quê? A probabilidade de ver pelo menos uma. Então, do jeito que está, se a gente fosse calcular aqui, aí eu ia ter que calcular a probabilidade de ver uma placa e de não ver a segunda, de ver a segunda e não ver a terceira. Então, como eu não sei, ficava muito complicado. E qual é o evento complementar de ver pelo menos uma placa? É de não ver nenhuma. E aí eu calculo o evento complementar. Então, qual seria a probabilidade do motorista não ver nenhuma placa? Bem, se a probabilidade dele ver pelo menos uma é 99/100, a dele não ver nenhuma seria quanto? Seria 1/100. Então, a probabilidade de não ver a placa, que eu vou chamar aqui de evento A, vai ser igual a 1/100. Aí, o que ele quer? Eu não sei quantas placas eu tenho, mas eu sei que a quantidade de placas que eu instalar, a probabilidade de não vê-las tem que ser o quê? Menor agora do que 1/100. E aí eu vou começar a calcular. Que é a probabilidade de não ver a primeira placa? É de 1/2. Como esses eventos são independentes, né? Porque eu posso ver a primeira e isso não interfere em eu ver ou não ver a segunda. Então, como são independentes, eu vou calcular o quê? A probabilidade de não ver a primeira placa e de não ver a segunda, e a gente já viu que isso é feito através de quê? De a multiplicação, e de não ver a terceira, e de não ver as demais, que eu não sei quantas são. Tem que ser menor que 1/100. Como eu não sei quantas placas são, então eu tenho que 1/2, aqui elevado a n, tem que ser menor que 1/100. E aí você pode fazer como 1/100 eu não consigo escrever aqui na base 2, você pode sair fazendo por tentativas. Então, por exemplo, se seu n for 1, então você ficou com 1/2 menor que 1/100? Não, isso é mentira. Aí você tenta n igual a 2, então ficou com 1/4, é menor que 1/100? Também não. Tentou 5, então 1/32 é menor que 1/100? Aí você tenta o quê? Vou tentar 7, então. 1/2 elevado a 7. Será que é menor do que 1/100? Aí bora ver. Isso aqui é 1/128. É menor que 1/100. Ah, então beleza. Então pode ser 7. Ah, professora, mas poderia ser 6? Não, porque 6, 1/2 elevado a 6 daria quanto? 1/64, que é maior do que 1/100. Como ele está pedindo aqui a quantidade mínima, então a quantidade mínima seria igual a quanto? Seria igual a 7. Mas aí vamos lembrar que ele quer a quantidade mínima de novas placas. Então, se eu já tinha uma, a quantidade mínima de novas placas serão quantas? Serão 6 placas novas. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo.